Olá, turma. Esta é a nossa próxima videoaula. Trata da primeira parte da unidade 2, que é o clado cicloneuralia dentro de Ecdysozoa. Então, esta unidade ela é componente do módulo Animais Protostomos Ecdysozoários. Eu sou a professora Mônica Rocha. O clado cicloneuralia, ele vai ser apresentado em 3 tópicos principais, uma pequena apresentação de quem são esses animais, as características diagnósticas deles, a filogenia, como os táxons que compõem o clado cicloneuralia se relacionam entre si, como mostra aqui nesta figura, né, em que divide cicloneuralia em 2 grandes táxons e como esses táxons estão relacionados dentro de cicloneuralia. Ao final, a gente faz um breve resumo da aula e mostra para vocês onde vocês podem encontrar dentro da literatura indicada para estudo, né, dos capítulos do módulo, onde vocês podem encontrar este conteúdo de cicloneuralia. Bom, o clado cicloneuralia foi proposto em 1995. Ele é grupo irmão de Panartrópoda, como um dos componentes do táxon Ecdysozoa, né, que são aqueles protostômios que possuem uma cutícula e que essa cutícula sofre processos de muda ao longo do crescimento do animal. Tem como sinapomorfia um cérebro anelar, né, em forma de anel, porque ele circunda a faringe, a região anterior do intestino do animal. Então, ele tem um cérebro circunfaríngeo em forma de anel. E o clado cicloneuralia, ele é dividido em 2 linhagens. A linhagem nematóide, que é composta pelos nematomorfos, que são esses vermes aqui, eles são parasitas, né? As formas juvenis são parasitas, por exemplo, principalmente de artrópodes no ambiente terrestre, alguns vermes no ambiente marinho. E o adulto, né? Ele é eliminado pelo hospedeiro. O nemátoda, que é um filo também de formas parasitas, tanto de planta quanto de animais, só que a maior diversidade de nematóides são de nematóides de vida livre, que vivem no sedimento, ou no sedimento no solo, em ambiente terrestre, ou no ambiente em ambientes marinhos ou de água doce. Então, dentre todos os animais, a maior diversidade que existe de espécies é no filoartrópoda, mas em termos de densidade, de abundância desses organismos no planeta Terra é dentro do filo Nemátoda. E a outra linhagem, Escalidófora, que são esses vermes também marinhos, Priápula ou Priapúlida, Quinorrinca e Loricífera, que compõem, né, o clado Escalidófora, né? E o que caracteriza esses animais é a presença de uma introverte, que é uma faringe eversiva, e associada a essa introverte, como no caso de Quinorrinca e Loricífera, possui escálides, que são espinhos nestas regiões. Esses espinhos, o nome desses espinhos escálidos é que dá o nome para o táxon Escalidófora. Dentro dos livros que a gente indica para vocês, dentro da bibliografia básica do módulo, em Rupert Colaboradores 2005, Zoologia dos Invertebrados, ele inclui dentro do clado Cicloneuralia o filo Gastrótrica. Mas a gente está adotando a classificação, né, a taxonomia em que os gastótricas são protostômios que a gente estudou no semestre passado. Então, eles não estão associados aos cicloneuralias. Eles têm uma cutícula, mas essa cutícula não sofre muda, como é característico dos equidizozoários, da qual os cicloneuralios fazem parte. Aqui é mostrando uma imagem de um verme nematódio, mostrando os órgãos internos. Isso aqui é o intestino do animal, essa parte aqui em rosa é a faringe, e circundando aqui a faringe, isso que está em verde, é o anel,
nervoso, né, que está em volta dessa região anterior. Então, o gânglio cerebral, né, o nervo, o cérebro do animal é em forma de anel, que é o que caracteriza o táxon Cycloneuralia. Com relação aos tipos de ambiente que esses animais podem ser encontrados, existem espécies marinhas, espécies ducícolas ou de água doce e espécies terrestres. Tanto as espécies terrestres quanto as espécies que vivem em ecossistemas aquáticos, algumas espécies são encontradas no sedimento, tá? Em sedimento úmido, por exemplo, se é no ambiente terrestre. E esses animais no sedimento, principalmente, por exemplo, no sedimento de água doce, eles vivem entre grãos de areia. Então, eles fazem parte da meiofauna. O que seria a meiofauna? É um conjunto de animais que vivem enterrados no solo ou no sedimento de ecossistemas aquáticos, também chamado de meiobentos. Então, tem a macrofauna e a meiofauna, tá? Esses organismos, eles recebem esse nome de meiofauna por conta da malha que eles são coletados. Então, existem aquelas peneiras. Não sei se vocês vão lembrar do semestre passado, né? Na aula prática, a gente mostrou para vocês na aula quais eram as peneiras que a gente podia coletar esses animais. Então, eles passam nessas peneiras de malha muito pequena, de 0,5 milímetros, e ficam retidos, e aí eles são classificados como pertencentes à meiofauna. Existem diferentes filos dentro da meiofauna. Então tem plateuminto, tem anelídeo, tem molusco e tem cicloneuralhos, assim como tem também panartrópodes, como tardígrada e outros artrópodes. Que fazem parte, né, o conjunto dessa fauna que vive entre grãos. Então é um grupo muito diverso. Tá? Não existem só cicloneurálio dentro desses grãos de areia. Existe esse vídeo aqui, Vida entre Grãos, que mostra como esses animais são coletados, os estudos que têm sido feitos e a importância deles nos ecossistemas marinhos. Vocês podem encontrar no YouTube. É bem interessante para vocês assistirem, tá? O tamanho desses animais, como a gente já falou, a maioria de poucos milímetros até 1 centímetro. Então, são formas muito pequenas mesmo. Há algumas espécies, como alguns filos de vermes nematomorfos, chega até 1 metro de comprimento. Com relação ao modo de vida, a maioria é de vida livre, mas existem formas parasitas, tanto de plantas quanto de animais, inclusive de seres humanos. Aqui nós temos alguns exemplos de nematóides parasitas de interesse médico: áscaras lombricoides, Ancylostoma duodenale, enteróbios vermiculares e Wuchereria bancroft. Com relação às características diagnósticas de cicloneuralia, como nós já falamos, né, em função do nome, né, cicloneuralia, eles têm como característica um cérebro anelar. Esse cérebro ele é tripartido, então existem 3 anéis ao redor da faringe, então ele é circunfaríngeo. Aqui é um nematóida e aqui os escalidófora. Então, ao redor da faringe do animal, que é a parte anterior do intestino, existem 3 anéis formando o cérebro desse animal. Isso é a sinapimorfia do grupo. Diferente dos protostômios estudados no semestre passado, os protostômios cicloneurálicos, eles têm uma boca terminal, ela é anterior, ela não é ventral como nos protostômios espirálicos. Esses animais têm uma introverte, que é uma probóscide que reverte, retrátil. Então, o animal coloca essa probóscide para fora, né, através da boca. E, por exemplo, nos quinorríncos, ele usa também essa introverte para auxiliar na locomoção. Tem também como uma característica do grupo uma faringe trirradiada. Então, se a gente faz um corte, né, na altura da faringe, vai se observar que ela é formada por 3 raios.
Então, ela não é uma faringe bilateral, como nos outros protostômios, ela é uma faringe radial, sustentada aqui por músculos, que ajudam a formar essa faringe, a torná-la uma bomba sugadora. Então, isso aqui é muito interessante, por exemplo, para as formas que são, né, parasitas. Uma característica do cicloneurálise é a eutelia. O que significa dizer? Significa dizer que esses animais, eles são eutélicos porque quando eles atingem a maturidade, a vida adulta, né, a maturidade sexual, eles não sofrem mais mitose, então chega ao número máximo de células. Então tem alguns nematóides que têm 1000 células só. E eles não aumentam em relação, eles podem aumentar em relação ao volume da célula, mas a célula não se divide, ela não sofre mais mitose, então não multiplica mais o número de células no corpo do animal. E esses animais são blastocelomados. Então eles têm uma cavidade no corpo, tá? Em que os órgãos estão lá inseridos, que não é o celoma, é um blastoceloma. A gente vai explicar o que significa isso. Os cicloneurálios, eles têm uma cavidade no corpo, como eu falei para vocês, que não é o celoma, é o blastoceloma. E essa cavidade, ela é preenchida por um fluido, que é a hemolinfa, que seria o sangue do animal. Então, essa cavidade que é preenchida por esse fluido é chamado de hemocele. E o fluido que existe dentro dessa hemocele é a hemolinfa. No caso dos cicloneurálias, esse fluido ele vai funcionar para o transporte de substâncias, para o transporte interno no corpo do animal, já que ele não tem um sistema circulatório desenvolvido, então tanto os nutrientes quanto os gases respiratórios circulam nessa hemolinfa. O que vai ajudar a movimentar esse fluido são as contrações da parede do corpo, né, as contrações dos músculos da parede do corpo. E como também essa hemolinfa, né, ela é um fluido que preenche um espaço, uma cavidade, esse fluido ele funciona como um esqueleto hidrostático, dando sustentação para o corpo. Algo semelhante que a gente viu para os anelídeos, que são animais celomados, mas que não têm hemocele, então o fluido celômico funciona como esqueleto hidrostático. Para os quinidários, né, a água que entra no celêntero, né, dos quinidários, por exemplo, das anêmonas, das águas vivas, também funciona como um esqueleto de sustentação, é um esqueleto hidrostático. No caso dos cicloneurários, é essa hemocele. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isto. E até já explicar por que eles são blastocelomados. Esse embrião aqui é embrião de uma estrela do mar, que é um equinodermata, e é um taxon deuterostômio, que a gente vai estudar no próximo semestre. Aqui é o estágio inicial de blástula. Então, quando a blástula vai passar pela gástrula, né, ela sofre o processo de gastrulação, ocorre a formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e do terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Então, esses animais, os bilatérios, eles são triblásticos, né? Tem 3 folhetos embrionários. A endoderme, a ectoderme, que está representada aqui nesse desenho pelo azul, a endoderme em amarelo e a mesoderme em vermelho, tá? Então, isso aqui é um embrião de um animal. Lembre que isso aqui é uma esfera, né? Ela está fechada, aqui fizeram um corte longitudinal para a gente observar como está o embrião por dentro, tá? Então, é aqui que tem o estágio inicial de blástula, começa aqui a formar o intestino primitivo, então essa abertura aqui é a boca primitiva, é o blastóporo, e aí vai se formando o arquêntero. À medida que vai desenvolvendo, formando o arquêntero, esse arquêntero ele vai fechando esse espaço aqui, que é preenchido por um fluido, que é a blastocele, tá? Então, nos animais celomados e acelomados, essa blastocele ela vai se fechar à medida que surge o celoma e forma mesoderme. Então, independente se o animal é deuterostômio ou protostômio, à medida que a mesoderme surge, né, aqui no caso do deuterostômios por enterocilia e dos prostostômios por esquizocilia, à medida que a mesoderme vai formando, ela vai obliterando a blastocele
e uma nova cavidade surge, que é o celoma. Então, aqui são os celomados verdadeiros, né? Então, independente do estágio inicial, se é por enterocelia ou esquizocelia, no final vai formar um animal adulto celomado que tem essa cavidade interna totalmente revestida pela mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário, né? Que é a novidade evolutiva para os animais triblásticos. E aí, no caso dos blastocelomados, o que acontece? Essa blastocele, tá? Vamos pensar que isso aqui seria um embrião de um cicloneurário e não de uma estrela do mar, tá? Vamos só fazer uma analogia aqui. Essa blastocele aqui, nesses animais, ela não é obliterada quando surge a formação da mesoderme. Essa blastocele embrionária, ela persiste no adulto como a cavidade do corpo. Então, por isso esses animais são chamados de blastocelomados. E o termo é mais adequado do que pseudocelomado, que seria o sinônimo para blastocelomado. Por que o termo pseudocelomado não é adequado? Porque não é um falso celoma. Ele não forma celoma. A cavidade que existe no corpo do animal não é um falso celoma, mas sim uma blastocele embrionária que persistiu no adulto. Então, ela não fechou durante o desenvolvimento embrionário e ela continuou como sendo a cavidade do corpo deste animal, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, o que a gente vai ter no final de um animal blastocelomático? Então, aqui, olha, um vermo nematóide, tá? Também o termo nemateuminto não é mais utilizado, nemátoda ou nematóide. Se a gente fizer um corte aqui transversal no corpo desse animal, é isso que a gente vai observar. Então, essa cavidade aqui é o intestino, aqui é a parede do corpo e essa vermelhinha aqui é a musculatura, que vai se originar a partir da mesoderme. Então, esta cavidade que tem aqui dentro é o blastoceloma. Então, por isso esse animal é blastocelomado. Nos celomados verdadeiros, olha, a mesoderme ela envolve não só aqui a parede do corpo, mas também os órgãos internos. Então, aqui tem um celoma verdadeiro, uma cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme. E no caso dos animais acelomados, o que aconteceu? Como eles são muito pequenos, compactos, achatados, a mesoderme preenche todos os espaços internos. Então, ele não tem um espaço corporal, ele não tem uma cavidade corporal. Então, ele não, por isso que ele é acelomado, tá? O que a gente vai ver de cavidade são os órgãos internos, como, por exemplo, o intestino. Então, uma outra característica para os cicloneurários é a presença de uma cutícula, como um exoesqueleto, que sofre muda. Eles não têm cílios locomotores, os cílios que existem são apenas cílios sensoriais, inclusive, como a gente já falou, os espermatozoides não têm flagelo, eles são ameboides. Se eles não têm cílios locomotores, como é típico de protostômios espirálicos, a movimentação do corpo vai ser feita toda por ação muscular. E essa movimentação do corpo, a musculatura da parede do corpo, que é uma musculatura longitudinal, esses animais também não têm a musculatura circular, tanto a cutícula quanto aqui o fluido, né, do blastoceloma, eles vão ser antagônicos nesse movimento, fazendo um movimento como se fosse um movimento em chicote. Esse exemplo aqui é dos nematóides, que é o que tem mais informações para passar para vocês. Mas vocês vão ver para cada um desses grupos de cicloneurários nos seminários que vão ser apresentados logo mais, tá? Na aula de sábado. Continuando as características diagnósticas. Então, existem dois clados, nematóide ou nematoida e escalidófora. Nematóide tem dois grupos irmãos, nematomorfa e nemátoda. Nemátoda são chamados de vermes redondos e nematomorfo, vermes crina de cavalo. Tá? Esses animais têm uma introverte, que é a probóscide retrátil. Então, aqui está mostrando, olha, nemátoda, nematomorfa, também tem essa introverte, tá? Que vai diferenciar da introverte dos escalidófora é que elas têm escálides. E aqui não tem presença de escálides. Uma outra característica, eles têm espessamentos epidérmicos na parede do corpo e nesses espessamentos, dentro desses cordões epidérmicos, passa a cordões nervosos
longitudinais, vai passar também os canais dos órgãos excretores. Aqui vocês vão observar bem detalhado no seminário de nemátoda. A cutícula dos nematóides tem colágeno e não quitina. A gente só vai observar quitina nas formas juvenis de nematomorfos, o adulto já não tem. Ou então quitina na cutícula que reveste a faringe dos animais. Tanto o intestino anterior, no caso, cavidade oral, faringe, quanto o intestino posterior, né, o reto, eles são revestidos de cutícula. Por quê? São epitélios de origem epidérmica, então forma cutícula. E a cutícula da faringe desses animais tem quitina, mas a cutícula do corpo tem colágeno. Existem formas de vida livre e formas parasitas. A parede do corpo só tem músculos longitudinais, então é o que difere também dos protostômios espirálicos do semestre passado, e eles têm protonefrídeos. E os espermatozoides são ameboides. Escalidófora tem como grupo irmãos Priápula ou Priapúlida, Quinorrinca e Loricífera. Aqui neste cladograma aqui, nessa árvore filogenética, Quinorrinca e Loricífera formariam um clado, né? Eles estão mais relacionados intimamente, filogeneticamente, do que Priápula ou Priapulida, tá? Dentro de Escalidófora. A introverte tem escálides e eles têm cílios nas células sensoriais. Eles não têm cílios na parede do corpo. Eles não usam cílios para locomoção, assim como o nematóide. Pertence à meiofauna, Quinorrinca e Loricífera, então eles são organismos muito pequenos, têm poucos milímetros. E a cutícula de Escalidófora já tem quitina, tá? Diferente da cutícula dos adultos de nematóide que tem colágeno. Com relação à filogenia, a gente pode afirmar aqui para vocês, no momento, né, utilizando a filogenia apresentada por Nilson em 2012, que essa monofilia, né, um grupo monofilético, é suportado por dados moleculares. Nematóida e Escalidófora seriam também grupos monofiléticos. Então, nemátoda e nematóida têm um ancestral comum mais recente, o que configura que seriam um grupo monofilético. Priápula, Quinorrinca e Loricífera também formariam um grupo monofilético, porque eles também apresentam ancestral comum mais recente, todos os descendentes desse ancestral, né? A definição clássica do que seria um grupo monofilético. Já no livro de Brusque e colaboradores, Invertebrados, de 2018, eles retratam como tendo uma tricotomia que ainda não foi resolvida. O que seria tricotomia? Então, aqui, esses taxos são relacionados entre eles, dentro de Equidizozoa, mas a proximidade filogenética entre eles ainda é debate, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Priápula, Loricífera e Quinorrinca formam um grupo monofilético, Escalidófora, mas qual seria o táxon basal? Seria Priápula, Priápula ou Priapulida, desculpa. E a questão seria Loricífera, se ele está relacionado a Priápula ou a Quinorrinca, ou até mesmo aos panartrópodes. Tá? Então, isso teria que ser resolvido. Aqui, baseado com as sequências de RNA ribossômico 18S, tanto nematóide quanto Escalidófora são grupos monofiléticos. E dentro de Escalidófora, Priápula seria o grupo basal, Quinorrinca e Loricífera estariam mais intimamente relacionados dentro de Escalidófora. Então, recapitulando o que a gente conversou sobre cicloneuralia. Cicloneuralia é grupo irmão de Panartrópode dentro do clado Equidizozoa, então são protostômios equidizozoários que apresentam duas linhagens, nematóida e Escalidófora. Nematóida é composto pelos filhos nematomorfa e nemátoda. Escalidófora é composto pelos filhos Priápula, Quinorrinca e Loricífera.
né? Ambos sendo grupos monofiléticos. Qual é a sinapomorfia do grupo? O cérebro anelar circunfaríngeo. E são animais blastocelomados. Então, aqui estão os cicloneuralhos, tá? Tratando Escalidófora como um grupo monofilético, Nematóida como um grupo monofilético também. A bibliografia para vocês estudarem é Nielsen, o capítulo 47, né, Nielsen 2012, e Rupert Colaboradores 2005, capítulo 22, tá? Lembrando aqui que os gastótrica não são mais considerados cicloneuralhos, né? Ele vai incluir aqui os gastótrica dentro de cicloneuralia, mas eles não fazem parte. Gastrótica tem uma cutícula, mas ela não sofre muda e tem outras características que o aproximam dos protostômios espirálicos e não dos protostômios equidizozoários. Para as formas parasita, no caso de nematódia, vocês vão utilizar o livro do Neves, tá? Que tem aqui capítulos que tratam desses animais vermiformes endoparasitas humanos. Aqui é parasitologia humana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, né? Espero ter esclarecido um pouco quem são os cicloneuralhos, que é o grupo que a gente está trabalhando esta semana. A partir desta aula, cada grupo irá apresentar o seu seminário, um tema, né, um desses filos. Então, a turma foi dividida em 5 grupos. Cada grupo vai falar de um filo especificamente, desses que eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá? Desejo a todos um bom trabalho e qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tanto pelo Moodle quanto pelo WhatsApp. Então, a tutoria vai apresentar essa aula para vocês também. Se vocês não conseguirem sanar as dúvidas com os tutores e tutoras, vocês podem me acionar para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado ainda sobre o tema, tá? Muito obrigada a todos.